gente, eu sou a Sofia e hoje eu quero conversar com vocês sobre o quão cegos espiritualmente nós temos nos tornado por conta das distrações que estão ao nosso redor. Sabe, gente, lá na Bíblia, em Números 22, a gente tem a história de Balaão e do versículo 21 ao versículo 33 vai estar sendo mostrado quão cego Balaão estava. E a gente vai ler ele agora. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre o seu jumento e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em seu jumento, e seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e prosseguiu pelo campo. E Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs no caminho estreito entre 2 vinhas, com muros dos 2 lados. E quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso, ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. E quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão, e acendeu-se a ira dele, que bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão: "Que foi que lhe fiz para que você me batesse 3 vezes?" E Balaão respondeu à jumenta: "Você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão e eu a matarei agora mesmo." Mas a jumenta disse a Balaão: "Não sou eu a sua jumenta que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você?" "Não," ele respondeu. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou: "Por que você bateu 3 vezes em sua jumenta?" "Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho está me desagradando. A sua jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não tivesse se afastado, certamente eu já teria matado e teria poupado." Então, gente, o que a gente está falando aqui? Balaão tinha uma missão: ir até Moabe para amaldiçoar o povo de Israel. Ele pergunta a Deus se ele deve ir. Deus diz que não, porque o povo é abençoado por ele. Novamente é oferecido a ele isso. Então ele volta a perguntar ao Senhor se ele deve ir ou não. E o Senhor diz para que ele vá, mas para que ele fale e faça somente o que Deus dissesse. Acontece que na hora que Balaão acorda, ele está totalmente corrompido pela distração que foi dada a ele, que é o dinheiro e as grandes riquezas. E é quando a gente se corrompe por essas distrações que a gente começa a ficar cego espiritualmente, sabe? Quantas vezes a gente não se pega priorizando tantas outras coisas além de priorizar o Senhor? Quantas vezes a gente não se pega rolando por horas uma rede social, um Instagram, um TikTok, a gente percebe que está há muito tempo ali dentro. Então a gente fala: não, eu vou ficar só mais um pouquinho, daqui a pouco eu vou sair. E a gente não sai, e a gente continua. Assim como Balaão, que continuava no caminho, mesmo com a jumenta atrapalhando ele, a gente se toca que a gente está gastando muito do nosso tempo ali, mas a gente permanece. E aí, na hora que a gente tem para fazer o nosso devocional, para ter um tempo de conversa com Deus, para orar ao Senhor, a gente diz para ele que a gente está muito cansado, então que a gente não pode fazer. O inimigo está querendo a todo custo nos levar para longe do Senhor e nos levar a ter práticas que nos afastem de Deus e que nos levem a fazer coisas que o Senhor não se agrada. E ele usa essas distrações como redes sociais, filmes, séries, livros para fazer isso acontecer. E como a gente está sendo distraído, a gente não percebe. O mundo ele tende a ser encantador. O problema é que quando a gente não vê que esses encantos estão disfarçando algo tenebroso, a gente é levado a esse lugar. Assim como Balaão estava sendo levado para aquele lugar com a intenção totalmente errada no coração dele. E só Deus sabe o que ia acontecer com Balaão se ele permanecesse naquele caminho de iniquidade, aquele caminho onde ele estava totalmente corrompido por esses desejos pecaminosos e pelas distrações que foram colocadas à frente dele. O dinheiro foi uma distração para o pecado que estava logo atrás, que era amaldiçoar o povo de Israel. E assim é feito conosco. Às vezes, o que a gente está vendo no TikTok está sendo uma distração para o pecado que vai estar logo atrás daquilo. Você bem sabe o que é. Você bem sabe as coisas que te acendem e os desejos que vêm a você quando você está ali olhando o TikTok, quando você está ali vendo seu Instagram, quando você está ali olhando aquela série, assistindo aquele filme. Só que a gente vê, a gente percebe, assim como o Balaão percebia que a jumenta estava impedindo ele de ir, mas a gente não muda a nossa rota, a gente não para se tocar e para se alertar, a gente não para observar no mundo espiritual o que aquilo está representando. Sabe, o quão cego a gente tem se tornado ao ponto de não ver
onde essas pequenas coisinhas de hoje eu não fiz meu devocional porque eu tô cansadinha, e na verdade você passou o dia inteiro assistindo o Bridgerton. Hoje eu não fiz meu devocional porque eu tô cansadinha, e na verdade você passou o seu dia inteiro olhando a Cotar. Eu tô cansadinha, não vou fazer meu devocional, e na verdade você passou o dia inteiro assistindo seu TikTok de dancinha. E você não percebe que aquilo ali tá te levando para um mau caminho, que aquilo ali tá te afastando cada vez mais do Senhor, sabe? O quão cego nós temos nos tornado ao ponto de nós percebermos as coisas, mas não conseguimos enxergar com clareza que aquilo ali não tá nos levando para lugar nenhum, sabe? A gente tem priorizado tantas coisas, menos as coisas eternas, e é impossível que a gente não consiga parar e analisar onde é que essas coisas têm nos levado. Elas têm nos levado a um caminho de frieza espiritual, elas têm nos levado a um caminho de pecado, elas têm nos levado a um caminho onde a gente está cada vez mais afastado do Senhor, e essa não é a vontade de Deus para a nossa vida. Balaão quase foi morto por não ver o anjo. Nós estamos nos levando a um caminho de morte espiritual. Porque no momento que a gente começa a priorizar as coisas que não vêm dos céus, as coisas que não são eternas, a gente está priorizando as coisas que são do mundo, e o mundo jaz no maligno. Então a gente está priorizando as coisas que nos arrastam para o pecado, que nos arrastam para a nossa natureza pecadora, que vão nos arrastar para o caminho de corrupção, que vão nos arrastar para um caminho onde nós vamos ser totalmente corrompidos por essas coisas. A gente não está se tocando que as nossas escolhas, por mais pequenas que sejam, estão nos levando para um caminho negativo, para um caminho ruim. E o Senhor tem tentado de todas as formas nos alertar em relação a isso. Eu vi um vídeo de uma menina que dizia que o Instagram estava cada vez mais desinteressante, que ela pegava o telefone dela e o telefone parecia estar cada vez mais desinteressante. E eu me identifiquei muito com aquilo. Várias vezes eu abro o YouTube, eu abro meu telefone e eu fico horas pensando no que eu posso fazer ali que soe como algo legal, que soe como algo interessante, porque nada lhe soa interessante. E isso é muito claro e é muito óbvio por quê. É simplesmente pelo fato de que aquilo ali é vazio. Essas coisas são vazias e essas coisas nunca vão ter o poder de nos preencher. Então a gente já foi cheio de Deus um dia. A gente permitiu que essas distrações fossem nos esvaziando ao longo do tempo, do Espírito Santo, da presença de Deus. E aí agora a gente está correndo atrás desse vazio. Só que a gente está correndo para tentar preencher esse vazio com coisas que são mais vazias ainda e que vão fazer com que o nosso buraco cresça cada vez mais. Porque ao invés de a gente estar indo até o Senhor, que é a nossa fonte, para que a gente se preencha dele, a gente está indo para o inimigo. Que isso, Sofia? É só uma rede social, é só um filme. Você já parou para pensar o que você está fazendo nessas coisas? Eu tô assistindo séries que não são tão legais. Eu estou vendo vários posts no Instagram sobre coisas cristãs. Mas você tá vivendo uma vida em Cristo? É claro que aquilo ali vai te auxiliar e muito, e vai estar ali para te exortar, e vai estar ali para te impulsionar a estar em Deus. Mas se você não tiver um relacionamento íntimo com o Senhor, aquilo ali não vale de nada. Esse vídeo aqui não vai valer de nada. Um podcast não vai valer de nada. Porque se você não está vivendo isso aqui com Deus, se você não está tendo tempo para isso aqui, se você não está tendo tempo para orar, você vai continuar vazio. Porque aquilo ali pode começar a te preencher, porque tem o Senhor naquilo. Mas não vai ser o suficiente para sanar o seu vazio. Não vai ser o suficiente para curar aquela ferida que foi aberta. Não vai ser o suficiente para preencher o buraco que a gente fez. Então, a gente precisa acordar, a gente precisa despertar. Nós temos permitido que o inimigo nos segue com coisinhas muito pequenas. A palavra diz para que a gente fuja das aparências do mal. E a gente não tem fugido, porque a gente não tem nem percebido que aquilo ali tem aparência do mal. A gente não tem nem percebido que o verdadeiro objetivo de cada uma dessas coisas, nas quais a gente tem gastado nosso tempo, ao invés de estar gastando nosso tempo rendido aos pés do Senhor, tem. A gente não se toca para ver qual é o objetivo, por que foi criado, o que geralmente reina nessas coisas. Não. A gente está tão distraído e a gente está tão cego que às vezes é tão óbvio e é tão explícito que a gente não percebe. Está debaixo do nosso nariz. Mas a gente está tão cego que a gente não vê. Então, acorde.
É tempo de despertar, é o tempo de você se voltar para a presença do Senhor, é o tempo de você se voltar para a palavra, é o tempo de você voltar a se derramar perante os pés do Senhor. Comece a dar prioridade para a vida e não prioridade para a morte. Amém? Vamos despertar, é tempo de despertar, é tempo da gente se posicionar, é tempo da gente se levantar e dos nossos olhos serem abertos, em nome de Jesus. Eu vou orar agora. Senhor, eu te agradeço, Pai, por cada um que está aqui assistindo esse vídeo, Senhor. Eu te agradeço por cada vida aqui representada, Pai, em nome de Jesus. E eu clamo a Ti, Deus, para que os olhos dessas pessoas possam ser abertos, Pai. Para que toda escama que possa estar nos olhos de cada uma dessas pessoas possa cair em nome de Jesus, assim como caíram as escamas de Paulo, Deus. Que nós não venhamos mais ser vencidos por nenhum tipo de distração, Pai, mas que nós venhamos estar prostrados diante dos Teus pés, Deus, priorizando aquilo que é vida e não aquilo que é morte, Pai, em nome de Jesus. Que nós busquemos aquelas coisas que vêm dos céus e não as coisas que estão no mundo, porque o mundo jaz no maligno e tudo que há nele, tudo que vem dele também. Então, Senhor, eu clamo para que vidas possam ser renovadas diante da Tua presença, Pai, em nome de Jesus, para que espíritos possam ser avivados, Pai, por essa palavra, Deus, em nome de Jesus, para que a fome e a sede de Ti sejam avivados, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, é isso. Um beijão, eu amo vocês e até a próxima.